vamos encaminhar o final aí. Tem uma pergunta do Adams Jr., que eu achei boa ali, lê ali. Ah, que tá no Telegram. No Telegram? Peraí, deixa eu só encontrar aqui. Tá nas últimas? Vai, pra encerrar, vamos pegar essa aqui que eu achei provocativa e boa. Tá, tá bom, achei aqui. É a única dele, né? Caio, te sigo há alguns anos e recentemente vejo que você tem opinado muito em questão política e diariamente xingando o Bozo. Jesus não se colocou como uma personalidade apolítica? Não. Não existe essa condição apolítica na face da Terra. Tudo é política. Não dá. A política é a vida da polis, na sociedade, em conjunto. Então, Jesus morreu por uma questão política. Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles, que dependia da estrutura religiosa, como eu expliquei no início, dos arquétipos de religião e poder político constituído. A morte de Jesus foi uma morte política, foi um julgamento político praticado pelos romanos, que não queriam julgá-lo nem matá-lo, com a imposição do Sinédrio, do Knesset de Israel, formado por acadêmicos, sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade. Alguns não queriam a morte, mas a maioria queriam matá-lo. Por quê? Porque diziam, se a gente o deixar livre, o mundo inteiro vai segui-lo, a gente tem que acabar com esse cara. Depois que ele ressuscitou Lázaro, e o que criou-se em Jerusalém da parte daquele grupo que definia o establishment, era aquela obsessão pela destruição dele. Então os apóstolos todos morreram mortes políticas. Paulo foi decapitado por Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, também por Nero. Todos os outros, Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes, uma morte política. João, o apóstolo, foi banido na ilha de Pátimos, que era uma ilha para exilados políticos. Por que o evangelho é político? Porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira, venha ela de quem quer que venha. Então, por exemplo, quem falou aí que está me assistindo há muito tempo, não está. Porque eu estou batendo nisso desde garoto. Eu já me converti, olha, quando eu tinha 4 anos de idade, eu já tinha um discurso político. O meu avô foi deputado estadual, foi prefeito 2 vezes, foi chefe de polícia, foi vice-governador, foi governador no Amazonas. Então, eu cresci ouvindo isso em casa. Meu pai era advogado de senadores, disso, daquilo outro. Nunca quis se candidatar, mas tinha um potencial político enorme. E aí, eu cresci entre Plínio Coelho e Gilberto Mestrinho, há quase 70 anos atrás, em Manaus. E a família diz que eu subia num banquinho com 4 anos e eu ficava dizendo: esses Gilberto Mestrinhos são todos ladrões, esses Plínios Coelhos são todos ladrões, e o povo ria. Eu nunca consegui não ver a política acontecendo diante de mim. Eu nunca quis participar, fui convidado para essa formalidade política. Mas eu sempre achei que a minha melhor participação política era de fora disso, com a liberdade profética. Então o Bozo é um garoto que apareceu na política nacional há pouco tempo atrás, embora eu o conheça insano e asno desde 1983. Sempre foi essa mesma coisa. Agora, no tempo da ditadura militar, eu falei demais dos generais, o pessoal ficava apavorado. Às vezes eu ia pregar em Brasília, no auditório Petrônio Portela, auditório da Câmara, do Senado,
Desde novinho que eu era convidado para pregar, para participar de grupos, para falar para aqueles auditórios cheios, de gente de todos os tipos, inclusive generais, almirantes. Meu próprio sogro era um almirante. Aquilo lotava de gente de todo tipo. Eu abria Isaías, Jeremias e descia o pau na injustiça social, no arbítrio da ditadura, nos desaparecidos. Tinha pastor como o reverendo Adail Sandoval, que ainda vive lá em Manaus. O outro era o Pereirão, que já faleceu. Que me levavam para esses eventos e saíam de lá apavorados. Caio, você acaba preso um dia desse. Nunca estive nem aí. É quem não me conhece é que vem dizer isso. Agora, eu vou morrer pregando um evangelho que incide sobre a vida humana. E a vida humana acontece no ambiente da polis, da cidade, da sociedade, da política. O evangelho é contra a injustiça. As causas e as pautas de Jesus são todas sociais, portanto, são todas políticas também. Quando ele fala para libertar pobres, abrir os olhos aos cegos, tirar os presos injustamente, socorrer os necessitados, vestir os nus, alimentar os famintos, o que é isso? Senão uma pauta política. Ela pode não ser partidária, como a minha não é, mas política ela nunca deixou de ser e nem deixará de ser. Os apóstolos morreram todos, como eu já disse, por razões de natureza política. Então é muita ignorância, tanto acerca da minha vida, quanto acerca da própria mensagem do Evangelho. A reforma protestante, para Lutero, era uma questão teológica. Mas quando ela deflagrou-se, ela se tornou uma questão política. Dividiu a Europa toda, quebrou o papado no meio, a Igreja da Inglaterra se separou, grupos e grupos e grupos surgiram e se transformaram em entes que tinham uma influência política. Os Estados Unidos da América nasceram por quê? Por causa dos migrantes protestantes que não tinham espaço na Europa e resolveram, a partir da doutrina do Destino Manifesto, criar um novo mundo, uma nova Jerusalém, aonde as ideias do protestantismo e do capitalismo protestante, da liberdade de pensamento protestante, as ciências protestantes, porque o pessoal também não sabe que boa parte da ciência ocidental, depois da Idade Média, foi toda produzida por protestantes, quase todas. Então, é uma ignorância muito grande. E eu só posso dizer, não, meu filho, no Bozo é só o último. Mas se o Lula for eleito, eu já bati no Lula antes. Se ele não for um bom presidente, vai apanhar de novo. Se o Moro for eleito e se não for um bom presidente, da minha parte eu vou falar de novo. Eu nunca fui diferente, nunca serei diferente. Agora, a minha mensagem é o Evangelho. Não é marxismo, não é Adam Smith, nem Weber, não é nada disso, é Evangelho. Quando a pessoa que conhece o Evangelho me ouve, diz, o que ele está dizendo é tudo Evangelho. Quem não conhece o Evangelho e me ouve, diz, ele está falando em política. É só uma questão de ignorância. Quanto mais consciente, mais o indivíduo entende que o Evangelho incide sobre todos os âmbitos da vida. E é claro, a política é um dos âmbitos mais importantes, é onde se distribui a comida, o trabalho, a educação, o ensino, tudo mais que é pauta de Jesus para a vida.